7h17. Eu vi você, sabe aonde? Aonde? Num outdoor. Eu vi também. Bonita. Essa daí eu não vi, não. Num outdoor. Ao lado do seu esposo. Tava lá aquela vice-prefeita, uma das mais bonitas deste estado. Meu Deus, não era eu, não. E tem mais, GG, tem mais. Tem? Não acabei ainda a fofoca. Pera aí que tem mais. Ixi, Maria, tem E fofoca? que faz aniversário hoje. Parabéns. Vim comemorar aqui com você. Bom dia para Campo Grande, bom dia, Pedro Paula. Bom dia. Oswaldo Mesa, Índio, GG. Obrigado por me receberem aqui, é uma grande satisfação estar aqui. É uma alegria, essa sua voz também, olha, envolve Muito a gente, né? Dá vontade de sair voando quando você fala. Muito obrigado. Muito bom. Ela é advogada, ela é vice-prefeita de Dourados, a doutora Giane Nogueira. Ela é casada com o gordinho do presidente. Ele mesmo. Como é que é ser casado? Porque todo gordinho adora comer. Mas ele emagreceu, Ai. Agora emagreceu. vamos fofocar. Giane, ele acorda de noite pra assaltar a geladeira. Não, isso é mentira, isso não acontece. Me contaram que ele acorda à noite e assalta a geladeira. Não, agora ele tá disciplinado, Pedro Tá Paulo. disciplinado? O gordinho tá quase ficando magrinho. Só não pode ficar muito, senão não ele perde, pode, né? senão perde o título. Não, perde o título. Então a gente caminha ali numa medida, né? Emagrece um pouquinho, daí segura. Você é vice-prefeita da segunda maior cidade do estado, a nossa querida Dourados. Dourados. Como é ser vice-prefeita de uma cidade que tem um prefeito bom de trabalho, que é o meu amigo, colega trabalho. nosso, Marçal? Vocês se entendem, né? Os dois Alô, radialistas. Alô, você! Alô, você! Mesmo. Marçal, filho, não, o Marçal, ele é um homem acelerado, é muito bom isso, né? Na gestão. Quando você olha ali o Instagram dele, ele tá num lugar, depois ele tá na outra ponta da cidade, depois ele tá na outra ponta da cidade trabalhando e fazendo. Tá muito esforçado. Graças a Deus, Dourados, ela tá entrando nos trilhos, isso é muito bom. Dourados fazia muitos anos que vinha se arrastando em gestões que não estavam sendo, né, felizes. E nós acreditamos que essa gestão veio realmente para trazer as respostas que Dourados precisa. Marçal está empenhado. E como vice, estou ao lado, colaborando, trabalhando também, recebendo muita demanda, andando muito, ouvindo muitas pessoas, fazendo projetos junto com o Marçal, junto com o secretariado. Dourados está lindíssima, tem uns bairros. É uma casa mais bonita que a outra. Que coisa linda que está a cidade. Na verdade, a iniciativa privada, né, Bede Paula, ela caminha, ela faz os seus investimentos. É como vocês estavam falando, que é só não atrapalhar. É só não atrapalhar. É só atrapalhar o governo, a presidência, o governo e até a administração de uma cidade. A gente não pode atrapalhar. A iniciativa privada no Mato Grosso do Sul, que é um estado movido pelo agro, que a gente sabe que tem um poder gigante, né, de produzir emprego, milhões de empregos e em carteira assinada, e isso traz muita riqueza para o nosso estado. Então a iniciativa privada, ela dá conta, ela muda uma cidade se ela pudesse, né? Então Dourados está é muito aquecido essa questão de construções, de empreendimentos. Hoje é uma cidade universitária, uma cidade agrícola, tecnologia. E depois né, um centro de região, né, Giane? Sim, ela é um polo, né? São 33 cidades que se abrigam. É muito parecido com Campo Grande nessa questão da saúde, né? Dourados, ela cuida de 33 cidades, essa macro-região. E é isso que muitas vezes trazem mazelas para a saúde, né, de uma cidade, porque você tem quantas pessoas que você tem que atender. E Dourados tem ainda a questão de estar 100 quilômetros da fronteira. Você tem também muito público do Paraguai que vem também se abrigar na saúde. Ela exporta. Então você nunca sabe ao exato
quanto de população que você acaba cuidando? Mas assim, Dourados está um polo muito bacana de saúde, né? Tem alguns planos muito bons, a CACEM está lá. A CACEM está lá. E assim, fazendo investimentos, temos projetos, precisamos de um novo hospital, o hospital regional do estado logo vai ser inaugurado, né? Esse ano ainda, isso também vai ajudar a desinflamar né, a saúde, e acredito que a gente vai conseguindo trazendo soluções. Né? Ô, Giane, manda um abraço. Mando. Para um ouvinte nosso que adora vocês. Meu amigo Zé Teixeira. O seu Zé Teixeira tá aí, deputado. Um abraço. Deus abençoe. Gente finíssima ouvindo a gente. Sim. Ô, Giane, você foi escolhida pelo Bolsonaro para ser pré-candidata ao Senado no ano que vem. Isso se confirma? Sim, Bede Paulo. Estamos no radar do presidente. Isso é muito bom, estar no radar de uma pessoa que a gente admira, né? Que a gente sabe que tem um legado político gigante, forte, né? Muito forte. Ele tem esse olhar que a gente costuma falar que é um olhar de águia. Ele olha uma distância maior, muitas vezes, do que a comunidade política comum. Então, essa construção que a gente tem de relacionamento já há mais de 11 anos, né? O Rodolfo sempre um fiel escudeiro, né? Ele sempre fala que ele é o meu caradabinho do Mato Grosso do Sul, né? Numa brincadeira. Mas nisso tudo ele tem escolhido pessoas que ele confia, né? Nos estados, fazendo essa composição, porque a gente vive um momento muito delicado. Todos sabem, né? Essa questão... esse ativismo do judiciário, extrapolando seus poderes, essas perseguições, são tantas coisas desbalanceadas na nossa nação, e nós entendemos que o ano que vem é uma chave para o Brasil. Certo. O ano que vem nós temos essa chance, vamos renovar aí 2/3 do Senado, nós vamos eleger 2 senadores. Então é um momento que a gente não pode deixar passar, e o presidente sabe da importância desse momento, sabe que não vai ter outro, né? Então, ele tem escolhido a dedo os seus representantes, pessoas que ele quer incentivar em todo o Brasil. E, para mim, é uma grande honra estar aí, né, ser esse possível nome, né? A gente sabe que política, todo mundo fala, política é como nuvem, você olha, tá de um jeito, né? Já mudou. Mas nós estamos caminhando nesse sentido, justamente porque... olha só que dado triste. E isso eu trago com muita tristeza mesmo. Em 2022, o bolsonarismo, se é que a gente pode colocar assim, ou pessoas levantando o nome da direita, foram por volta de 300 deputados federais eleitos em 2022. 300, Bede Paulo. Muita gente. Mais da metade. De 513 e pouco, 513 deputados federais, 300 foram eleitos. Se dizendo de direita, falando Deus, pátria, família, liberdade. E hoje nós temos 110 de oposição. Ué. Isso é muito sério. Isso é muito sério, Bede Paulo. Porque isso fala sobre caráter, isso fala sobre o quanto que essa pessoa é ideológica ou ela faz política por... Oportunismo. O quanto ela muda de barco conforme as conveniências. E eu costumo dizer que justamente as conveniências que têm arrastado o Brasil ladeira abaixo. Então, a gente não pode correr o risco de repetir isso em 2026. Se nós tivéssemos a maioria, nós teríamos, por exemplo, projetos importantíssimos pautados como a anistia, que é um projeto de pacificação da nação. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que o ministro Moraes vai tacar o Bolsonaro na cadeia? Bede Paulo, essa é uma pergunta que onde nós vamos as pessoas fazem. O que me preocupa é a pergunta que está na boca do povo. Na boca do povo. É muito preocupante porque esse homem, ele só dobra a aposta. Você não vê esse homem recuar. E uma pessoa que tem cometido irregularidades, a falta de legalidade em várias ações. Você viu essa semana que ele teve a coragem, a audácia, a cara de pau de intimar uma pessoa num leito de UTI.
Isso é um absurdo. Nós temos a garantia, gente, do processo civil 244. Não pode acontecer isso. E ele tem advogado, Tanto é. Advogado, pode ser intimado na pessoa do advogado dele. Né? Não, mas eu digo o seguinte: você tem 5 dias para fazer a maior defesa da sua vida, Oswaldo. A maior defesa da sua vida. Você tem 5 dias. Uma defesa não é feita só por advogado. Sim. Você participa, você tem que estar emocionalmente apto no momento que vai decidir a sua vida. Tanto é que o quadro clínico do presidente Bolsonaro, ele piorou depois da intimação. Sim. Porque é uma bala emocional. Você tá entendendo? Uma coisa, Beth Paula, eu sentar aqui com você, ou você ir lá na minha casa, num lugar confortável, a gente tem uma conversa numa live, uma conversa que não me exige, é confortável. Eu tô falando... Uma coisa é você ser intimado para você fazer 5 dias a defesa da sua vida. Um homem convalescido, com o abdômen aberto de fora a fora, já foram 9 cirurgias. A última 12 horas. Você sabe como é sensível essa questão do intestino. O intestino ele é muito emocional. Exatamente. E o quadro agora dele piora. Qual que é a condição emocional que esse homem tem para analisar provas que muitas não estão liberadas? Que ele não tem acesso. E a gente sabe, o presidente Bolsonaro, ele é criterioso, ele quer olhar, esmiuçar também junto com os seus advogados. Não é uma defesa feita só por advogado, é a vida dele. Exatamente. Você está entendendo? Então é muito sério. Essas prerrogativas sendo jogadas no lixo. E assim, o que eu falo? A gente tem que olhar isso sem o viés direita e esquerda. Vamos ser sensatos, vamos ser moderados. Vamos analisar agora que, independente se eu sou esquerda, se eu sou direita, se você é esquerda. E se isso fosse contra alguém que você defende? Vamos inverter. Porque eu acho que na vida a gente tudo tem que se colocar na situação. Porque o mundo dá volta, Beth Paula. Verdade. E o sistema jurídico, ele não é para defender A, B. Não, ele é para defender todos, seja direita, seja esquerda, seja centro. Porque um dia, essa mesma medida pode se voltar contra o outro. Verdade. Então, numa medida de coerência, não é coerente. Talvez seja por isso que a bancada da direita tá com medo, né? A caneta do STF tá cada dia mais pesada. A caneta tá pesada, 6 horas da manhã é o horário tenso para todos. Você não sabe se a Polícia Federal vai estar na porta. Você tá entendendo? Mas, então, Giane, eu lendo uma... E eu vou te falar... Desculpa, só para terminar essa deixa aqui. O presidente Lula, ele teve todas as instâncias, ele teve um processo, quantos anos sendo julgados, dezenas de delações, ele teve o devido processo, a fase recursal. Isso foi tolhido do presidente Bolsonaro, ele foi direto para ser julgado e nem pelo plenário ele vai ser julgado, ele vai ser julgado por uma turma de pessoas que são inimigas declaradas dele. Giane, nós estamos conversando aqui com a doutora Giane Nogueira, vice-prefeita de Dourados e candidata do Bolsonaro. Candidata não. Não, pré-candidata. Não, deixa eu corrigir. Pré. Você sabe que eu não gosto muito desse tal de pré. Porque eu acho assim uma linguagem rebuscada, desnecessária. Mas vamos lá. Mas a gente obedece. Doutora, Sim. Como eu li no jornal Estado de São Paulo, teve um comentário a respeito dessa notificação do Bolsonaro na UTI, onde ele está e permanece, de que se ele pôde dar uma entrevista através das redes sociais, então ele poderia assinar também a notificação. Por isso que foi mandada a oficial de justiça notificá-lo. A senhora acha que isso é uma forma de justificar plausível? Não, nada plausível, justamente o que nós falamos. Você fazer a maior defesa da sua vida, você tem uma energia a ser dispensada, é imensa. Imagina que você tem que fazer uma defesa em 5 dias, Beth Paula, e você pode ser preso, você pode morrer na cadeia, porque você é convalescido com um problema de uma cirurgia por causa de uma facada. Imagina isso.
Esse é um fator determinante pro resto da sua vida? Lógico que é determinante. É diferente de eu vir aqui e começar a dar risada com vocês e fazer algumas declarações numa entrevista. São condições muito diferentes. Sim. Então, houve um oportunismo barato e, assim, é muito triste o que está acontecendo. Eu acho, assim, que não tem plausibilidade nenhuma comparar uma situação com outra. Mas seguimos com fé na nossa nação, né? Todas as medidas que eu meço, eu serei medida. Esse é um princípio eterno. Eu sou cristã. Eu sou cristã, eu leio a palavra de Deus. E tem princípios que a pessoa não precisa nem ser cristã, que esse princípio vai vir sobre a vida dela. É a lei da semeadura. Verdade. Tudo que você plantar, nós plantamos soja e colhemos soja. Não colhemos tudo por causa da chuva. Estava falando da chuva, que eu gosto muito de chuva, mas a chuva levou um pouco. Mas se você planta melancia, você vai colher melancia. Certo. Se você planta injustiça, você vai ter injustiça. Então, diante disso tudo, nós temos aí uma leva de injustiças, né, vindo bater na porta de muita gente que acha que as coisas... que a fatura não chega, mas a fatura chega, infelizmente. Sim, verdade. Diz que o tempo é o mordomo daquilo que você planta. Exatamente. Ô, Giane, mudando de saco para mala. De saco para mala, vamos para mala então agora. Só no saco, agora vai ficar mais pesado então. Giane, você é uma profissional, você é vice-prefeita, você tem filhos, você tem família... Você, eleita, vai morar em Brasília. Será? Não é verdade? Não, acredito. A região de Dourados não vai perder uma oportunidade, por exemplo, de ter uma senadora lá em cima. Isso para uma região como essa, onde você mora, você vive, você tem os seus afazeres, a sua profissão, a sua família... É uma questão de conscientização. Bom, Dourados já merece ter uma senadora. Por exemplo, Dourados já teve a oportunidade de ter governador do estado e perdeu a oportunidade. Sim. Então eu acho que esse seu lançamento, não é, que vai acontecer no ano que vem, corrigir na hora. Eu dei uma olhadinha para você, hein? Então, isso daí tem por detrás de todo esse cenário, não é? A vontade e a conscientização de um povo. E como é que você, como dona de casa, vai conciliar tudo isso? Bede Paula, a vida já está bem desafiadora, né? Eu sempre fui advogada, dona de casa. O Rodolfo sempre trabalhou com agro, com fazenda, sempre viajou muito. A gente está acostumado com essa pegada de viagem, né? Dessas agendas. E hoje, nessa questão de vice-prefeita, a gente também não para. São muitos desafios, mas assim, nós estamos bem encaixados, bem alinhados, a nossa família, naquilo que nós temos de propósito, né? Eu não estaria na política se fosse por poder, estou por um propósito. Eu acredito que eu posso somar muito nesse lugar. A política, ela precisa de representantes, nós temos que melhorar, né? Como eu disse, por exemplo, o exemplo dos deputados que se venderam, tudo isso mostra uma falta de caráter muito grande, e a gente precisa de pessoas honestas, que queiram fazer a boa política, dar a sua contribuição. E eu até brinquei esses dias lá em Dourados. Eu sou nascida em Dourados, criada, muito bem criada. Tem gente que é mal criada, mas eu sou bem criada lá na minha cidade. Sou filha do véinho, da Renilda. Me criaram bem, graças a Deus. E eu sempre viajo muito o estado com o Rodolfo, vou para uma cidade ou outra, mas eu brinco com a região sul. Falei assim, gente, o cavalo traiado tá passando. Verdade. Né? Cavalo traiado, quando passa, a gente monta. Né? Você não pode deixar o cavalo traiado passar. Porque não passa duas vezes. Não passa duas vezes. Como você disse, Dourados já teve a chance de ter Senado, Dourados já teve, o sul do estado teve chance de ter Senado, teve chance de ter governo. Ter e o cavalo traiado, aliás, passou. Me parece que é duas chances, né, de ter
o governador, sim. né? O cavalo traiado passou e não foi possível ser montado. Então eu tô correndo atrás dele, Pedro Paulo. Eu tô correndo atrás desse cavalo. Você não pode correr atrás, você tem que correr do lado. Do lado. Atrás você não vai conseguir montar. Não posso deixar ele passar. E sem esquecer que cavalo dá coice. Cavalo dá coice, exatamente. Tem que cuidar com coisa. Isso que é o perigoso aí, ó. Vamos montar. Mas, eu sempre, quando falam isso, é Dourados, eu falo da região sul, porque isso é até parte de um estudo que eu tenho feito acerca do nosso estado. Nós precisamos equalizar os investimentos dentro do nosso estado. Tem regiões, por exemplo, que já teve senador, senadora, que você tem um desenvolvimento muito grande. Então, nós precisamos equalizar. Nós temos população, esses dias eu estava conversando com uma pessoa de Ponta Porã. Ponta Porã não entrou dentro do convênio para Dourados de saúde. Nós temos hoje pessoas idosas que pegam um ônibus, uma van em Ponta Porã e cruzam o estado para ir para Três Lagoas, 600 quilômetros praticamente, né? 500, 600 quilômetros, para fazer uma consulta. Fora de mão, né? Totalmente fora de mão, para ter uma consulta. Daí volta, daí no outro dia tem que cruzar o estado novamente para fazer um exame. Então, o que eu percebo? Nós precisamos equalizar essa equação. Então, dentro dessa equalização, eu acredito que o sul do estado mereça uma representante no Senado para colaborar com essa equalização das regiões, né? Trazendo saúde, porque a população precisa disso. Ela precisa de uma saúde que funciona. Sim. Ela precisa, seja direita ou esquerda, ela precisa de uma educação que funciona. Eu não sei como que é a realidade certinha aqui das escolas de Campo Grande, mas Dourados fazem 10 anos que não tem construção de escola. E isso é uma realidade de todos os municípios, da maioria dos municípios do estado. Então, os investimentos vão sendo deixados. Então, nessa perspectiva, a gente precisa levar o que a população precisa. Então, eu tenho feito esse estudo, tenho ido nas cidades, levantando as necessidades de cada cidade, conhecendo, né, as feridas. Cada cidade tem uma ferida, tem um ponto ali de dor, para realmente a gente poder ser parte de um projeto que traga soluções para o Mato Grosso do Sul. Estão me contando aqui. O que estão te contando? Esse programa é cheio de fofoca. Aliás, programa desorganizado. É fofoca de padaria? Porque lá em Dourados tem muita fofoca de padaria. Sabia que tinha um deputado aqui, ele não foi reeleito. Tinha um deputado aqui que ele falava assim: eu não ouço o programa de vocês, é um programa desorganizado. Não acredito. É uma bagunça. Olha, eu ando com o gordinho do Bolsonaro. O gordinho do Bolsonaro, eu costumo falar que o Rodolfo, ele é um furacão. No que eu sou a calmaria, ele é um furacão. Então eu tô acostumada, é verdade. Você foi escolhida para discursar na Avenida Paulista. Aquele oceano de gente. O que você sentiu? Olha, é um negócio que a gente leva para a vida. Verdade. É uma emoção muito grande você olhar aquela multidão. E eu digo assim, a energia naquele lugar era muito, muito boa, muito forte, né? Era uma união de sentimentos, de pessoas que têm esperança, que elas têm fé que o Brasil pode melhorar, torcendo para que o Brasil dê a volta, torcendo para que o Brasil vá bem, torcendo para que pessoas que estão sendo injustiçadas sejam libertas, para que mães idosas tenham o direito de voltar ao convívio familiar. Então, essa movimentação, essa energia era muito forte. Né? O olhar das pessoas, você está ali em cima com o microfone, você olhar o olhar de esperança das pessoas. Por isso que nós falamos que a anistia não é questão de impunidade, mas você precisa pacificar o Brasil. O Brasil precisa de justiça. Nós precisamos de uma balança justa. Uma balança injusta, isso é muito terrível para qualquer pessoa. Nós precisamos de uma balança justa. Se uma pessoa ela depredou o patrimônio público, que ela arque com o crime de depredar aquela consequência, que seja uma pena com a dosimetria certa, correta. Não existe tentativa de golpe, né? É um crime impossível. É a mesma coisa que estão tentando colocar para o Bolsonaro, um crime impossível. Veja bem, vamos supor, Oswaldo, passa um avião. Você olha para aquele avião, você odeia aquele avião, você quer derrubar aquele avião. Você cata um 38 na sua cintura, você dá uns tiros para cima, eu vou derrubar esse avião.
É que eu tô fazendo uma ilustração bem esdrúxula, até me desculpem. Eu não sou especialista em direito penal, mas atos preparatórios não são crimes. Não são crimes. E crime impossível, você não tem a condição de finalizar. Você com um tiro de 38, você conseguiria derrubar aquele avião? Não. Não, você vai responder pelo crime de tentativa de derrubar um avião, de matar sei lá quantas pessoas. Ou você então, no máximo, pode responder por você disparar, porque a gente sabe que crime você não... disparo de arma de fogo. Disparo de arma de fogo, você não pode. Você está entendendo a diferença de uma coisa em outra? Em 2017, a MST invadiu o Congresso. Só que eles invadiram, olha só, financiado pela CUT, pela força sindical, houve uma hierarquia em torno. O que eles gritavam era, eles queriam derrubar o Temer. Eu acredito que o projeto trabalhista, que eles estavam fazendo uma reforma trabalhista da época, a MST, e tinha mais um grupo, a CUT. Houve financiamento, comprovação de financiamento. Eles usaram bombas, coquetel molotov, atiraram fogo. Tinha um contingente de pessoas muito maior, agressividade muito maior. E eu te pergunto, alguém foi preso? Alguém foi julgado por tentativa de golpe? Por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Não. Então, quando a gente fala em equidade, em justiça, que a justiça, qual que é a justiça, o símbolo de justiça que está lá em Brasília? Ela tem um véu nos seus olhos. Por quê? Porque ela não pode saber. Ela não pode saber se você é o Lula, se você é o Bolsonaro, se você é direita, se você é esquerda, se você ela não interessa. Não interessa se é o Collor, se é do Nordeste, se é do Sudeste. Não tem isso, não tem bando. Não, tem. Se você é preto, azul marinho, cor-de-rosa... Não... Se você é índio, se você é negro, se você é branco, se você é descendente de irlandês, de holandês, de italiano, de esquimó, não. Ela tem que ser como para todos, né? Então, desculpa o gancho, nós fomos, é porque a pauta na Paulista era anistia, né? Então, por isso que eu fui. Então, essa era um ambiente de muita esperança das pessoas. Disso, uma mulher que usou um batom, pegar 14 anos de prisão, as pessoas não toleram injustiça. Porque é o que eu disse, vamos nos colocar no lugar. E se fosse com a minha filha? Se fosse com o meu filho? Fica feio. Para um país que lutou tanto que por uma liberdade. Exatamente. Não é? Ô Giane. Não, e eu digo assim, a emoção de estar com o microfone na mão, de Paula, do lado do meu presidente, que é o meu líder, que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu quero bem, que eu oro todos os dias para que ele melhore, que saia daquela UTI. Se Deus quiser, isso vai acontecer. E o peso, um peso de responsabilidade, aquele microfone é muito pesado nesse sentido, né? De você ser uma voz representando o seu estado ali. Giane, Mato Grosso do Sul nunca teve uma pessoa. Por que não fazer uma corrente de oração? Eu acredito muito na oração. Uma corrente de oração. No primeiro dia depois da cirurgia, a Michele, ela colocou uma campanha de 7 dias de jejum e oração. E eu tenho feito com um grupo, né? Eu tenho um grupo de intercessão, né? Eu sou cristã, sou evangélica, então a gente caminha nisso. Eu, particularmente, tenho feito meus propósitos de jejum em torno disso. E eu acredito que tem muita gente fazendo isso ao redor do Brasil, pessoas de bem que querem ver o melhor do próximo, né? Então isso... E a oração, na palavra fala que muito pode a oração do justo em sua eficácia. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da cura que vem de Jesus, então a gente tem clamado por isso. Olha, eu quero agradecer a sua visita. Obrigada. A sua forma simpática de conceder uma entrevista como essa, que existia uma pauta e nós mudamos tudo. Esse programa desorganizado. Onde já se viu uma coisa dessa? Não é verdade? Capaz, uma alegria estar aqui. Quando você chegar em Dourados, você estive no programa mais desorganizado desse estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua vinda, que Deus abençoe você, a sua família, os seus amigos e os seus propósitos.
Obrigada, querido. Eu que agradeço vocês terem aberto aqui essa oportunidade. E eu vou falar o seguinte, é o programa mais desorganizado do MS, mas é o entrevistador mais simpático do MS também. Eu tô rodando, hein? Ó, eu tô rodando o estado. E você é diferenciado, meu amigo. Se bem que o Gordinho falou. Ele falou, olha, trata bem o Pedro Paulo, que eu gosto muito dele, é meu amigo. E a voz dele é mais bonita que a do Marçal, hein? Defender meu chefe aqui. Ai. Eita, nem pensei nisso, vai dar certo. O Marçal não fica bravo, é que o Beijo Paulo. Alô, você, exatamente. Gente, ontem ele chega em Dourados, ele fala alô, você, e o povo tudo pira. A mulherada grita, as criançadas choram. Virou um mantra. Virou. E eu gostei dele dentro da água lá no você viu? Lá colocando os peixes. Colocando os peixes. Colocando os peixes. Nós tivemos pescaria lá na Páscoa. Foi muito gostoso. Foi gostoso. As famílias se juntando ao entorno da lagoa. Foi muito Manda um abraço para todo mundo que está te ouvindo. Mando sim. Eu fico muito feliz de receber você. Volte sempre. Obrigada. A sua assessora, o nome dela é? Isa, Isabela. Isabela. Lindíssima. Sim. Douradense também? Não, de daqui. Dourados. Isa daqui. De Dourados. Isa de Campo Grande. Isa daqui. Tá Mas bom. gostaria de dar um alô aí para todos de Campo Grande, todos os ouvintes. Obrigado, pessoal, por estarem aí na audiência, acompanhando o Beijo Paulo e me suportaram um pouco que aqui. Isso? Deixa o meu abraço. Suportaram e ouviram você. Deixa um abraço aí para toda Campo Grande, tá? Deus abençoe essa cidade.